Primeiro, saber se ele vai ser bem atendido. Isso é o principal hoje para vendas, é um bom atendimento, é uma dedicação ao cliente. E o segundo, ele vai saber qual carro melhor atende ele. Porque por mais que ele viu, que ele leu, que ele ouviu de algumas pessoas, tem o cliente que é cinético, é o cliente que gosta de entrar no carro. Fala, meu povo! Muito legal, que bom que você está aqui. E hoje mais um episódio do nosso querido Pode Romper. E hoje meu convidado, ele é um amigo de longa data. E já dou um spoiler logo, que se você não tomar cuidado, ele vai te vender um carro aqui agora, nesse episódio. Eu tô falando aqui do meu amigo Wendel Cavalcante. É isso, meu parceiro. Obrigado. Prazer, meu irmão, te receber aqui, cara. E é real, né? Se não tomar cuidado, você vai vender um carro pra alguém aqui, né? A ideia é essa. A ideia é sair daqui pelo menos 2 vendidos. Que bacana, meu irmão. Bacana te receber aqui. Cara, e antes de mais nada, pra gente fluir nesse assunto, né, de vendas, que ele é bem complexo. Sim. Algo que eu até falei contigo no bastidores, todo mundo precisa, venda faz parte da vida de todo mundo, exatamente, querendo ou não, né? Mas você está mergulhado nesse ambiente de vendas automotivas. Cara, eu não sei se a gente se conhece de longa data, mas não sei se a gente já até falou nesse viés sobre isso. Como tudo isso começou? Como você escolheu a venda automotiva, ela te escolheu? Conta um pouco da sua história, como isso tudo começou? Cara, eu sou contador de história, né? Acho que eu puxei um pouco do meu pai, então assim, gosto sempre de contextualizar. Mas a real, assim, resumidamente, é que eu caí nisso. Como que tudo começou? Tudo começou meio que eu sendo empurrado para o mercado de trabalho. Não fui um cara criado para ser um trabalhador. Sempre ouvi a história dos meus pais que começaram a trabalhar cedo porque tinha necessidade. E talvez porque uma questão histórica, né? Os pais sempre falam assim, não, o que eu passei não quero que meu filho passe. Então cresci com uma menina ali, não era de apartamento, era de casa, mas era vivendo dentro de casa. E aí, com os 16 anos, foi quando a mãe da minha primeira filha engravidou. E aí, nisso, ouviu a necessidade de entrar para o mercado de trabalho. Então, foi tudo muito meio que empurrado, né? Então, comecei efetivamente numa empresa trabalhava como estoquista para uma empresa de artigos esportivos. E aí comecei cuidando da parte de estoque, entendendo um pouco do mundo ali corporativo, Sim. que eu tinha um horário para entrar, tinha um horário para sair, nem tudo era do jeito que eu queria. Tudo começou Quem dera fosse, assim, né? Exatamente. Então com 16 anos comecei a assumir algumas responsabilidades. Claro que o tempo foi passando, fui passando por diversas empresas. Trabalhei sempre em boas empresas, nunca tive nada do que reclamar em nenhuma que eu passei, mas em áreas distintas. Então comecei com artigos esportivos, depois trabalhei ali na Avenida Anhamelo, num concessionária multimarca, só como lavador de carro. E aí fui curiando ali para entrar no polimento, então fui sempre um pouco curioso para tentar fazer mais do que me pediram para fazer. Disso fui trabalhar com plastificação, né, terceirização gráfica, depois trabalhei com importação, né, análise de documento aduaneiro para liberação de cargas, e numa dificuldade eu fui trabalhar, assim, precisei sair da empresa, né, me desligaram da empresa, depois disso eu fui trabalhar com telemarketing, foi a pior experiência possível de trabalho, porque eu nunca gostei da área. Mas ainda assim cheguei, me empenhei, fiquei 6 meses, mas já com aquela intenção de não, preciso sair. Não se acomodou ali, né? Exatamente. E aí uma pessoa do meu convívio trabalhava em uma empresa, um grupo de concessionárias, que ela cuidava do marketing da empresa, só que tinha um departamento online de vendas. E aí ela falou, ainda tem uma vaga lá se você quiser, só que era meio que um telemarketing. Eu tinha que atender o cliente pelo telefone, entrar em contato, informar sobre os carros, para que o cliente pudesse ir para a concessionária. E calhou de eu entrar na Toyota. Então, o início foi assim, foi tudo sendo encaixado. Só que a grande verdade eu nunca gostei de vender.
Sempre achei que a venda era algo depreciativo. Porque na verdade as vendas geram esse terror, né? E na galera, todo mundo, né? Exatamente. As vendas, porque na verdade o vendedor chato, né? Vender Exato. é chato, vender... Na verdade, eu gosto de brincar com os meus clientes da seguinte forma: eu sou mais um consultor do que o vendedor, porque o vendedor ele vai te vender uma coisa que você não quer. Sim. Você nem foi para comprar tal coisa, mas ele é um bom vendedor, ele te vendeu. Agora, no meu caso, eu trabalho em uma marca que é excelente. O cliente ele já vai procurando. Então, o que ele precisa é mais tirar dúvidas, é conversar sobre o produto. Às vezes, no meu ramo, a gente vai entrar um pouco mais sobre isso depois, mas no meu ramo, existe muita a necessidade de entender processos, de entender como funciona a organização de compra. Então, tudo começou, fui para esse departamento online, fiz o atendimento, não queria, foi assim, vou até falar que Fernando Castellari, que era o gerente da época, foi um cara incrível, porque eu lembro que chegava sábado e falava assim, esse sábado eu não venho, vou ficar em casa, vou passar um tempo com os meus amigos e tal, e na segunda-feira a gente conversa. Então, faltava de vez em quando. Por quê? Porque eu não gostava da área do telemarketing, achava a venda muito depreciativo. E aí, passou 6 meses, virei líder de equipe. Por quê? Comecei a entender o organograma da coisa. Então atendi o cliente por ligação, tinha um bom convívio no ambiente de trabalho, eu preferia os trabalhos à noite, por quê? Porque eram um pouco mais suaves, dava para conversar mais tempo com o cliente. E aí já estava programando, 11 meses, estava programando, vou tirar minhas férias, vou juntar uma grana, vou guardar aqui, fazer uma viagem ou outra, e aí daqui um tempo volto para trabalho e tal, que é o tempo de férias. Quando bateu esses 11 meses, esse gerente me falou, Wendel, abriu uma oportunidade para você trabalhar na concessionária Toyota como consultor de vendas diretas. Você quer? E eu já estava naquela vibe de, vamos arriscar, já estou aqui, não gosto de vendas, não gosto de trabalhar em loja, não queria ser esse consultor de loja. E aí falei, vamos arriscar, não custa nada arriscar. E aí cara, se eu não me engano, acho que foi fevereiro de 2018 em diante, não saí mais da concessionária. E aí engatou. E aí foi, acho que 18 ou 19, se eu não estiver enganado. E aí, é uma área que eu gostei muito, que é trabalhar com vendas diretas. Mas o que fez mudar muito a chave da minha cabeça? Isso é importante trazer. Né? Foi uma frase que eu ouvi. Onde foi essa mudança aí? Exato, porque assim, não gostava. Aquela imagem do vendedor, tipo assim, o cara que, tô indo na loja ali comprar o meu celular e eu tenho R$1.000 para comprar um celular e esse cara vai me oferecer um celular de R$2.500 para eu entrar numa dívida porque ele quer vender, não eu quero comprar. E aí fiquei, sempre essa... Que é a tal da comissão alta, né? Exato, exatamente. Então assim, cara, eu não gosto disso, eu acho ruim. E eu lembrava de uma frase que meu pai falava, que não é o ponto que me fez chegar, mas meu pai sempre falou assim, cara, você é muito bom falando, eu novinho e tal. Falou, ou você vai ser político, ou você vai ser pastor, ou você vai ser vendedor. Fui pra vendas. tô nas vendas aqui. A gente cuida de pessoas na igreja, vez outra sim, mas tô nas vendas. Só que uma frase importante foi, a gente sempre tá vendendo algo. A primeira coisa que a gente vende é a nossa imagem. Concordo. Então, como eu chego num local, já é uma venda. Se eu chego carrancudo, fechado... Jesus tinha a narrativa dele. Exato. Para oferecer, claro que você fala, nossa, o pastor Will tá falando venda lá. Jesus precisou construir uma narrativa para trazer o reino, para falar do reino, né? Então, e vou falar para você, tanto que as faculdades, o marketing, ele pauta muito sobre Jesus, as faculdades. E não vou dizer que ele era o pior vendedor, mas a proposta dele, se você for analisar friamente, não era boa. Não era boa. Pegou 12 caras lá e falou assim, é o seguinte, vocês vão padecer, vocês vão ter dificuldade, tá? Mas, cara, vai dar lucro. Vocês vão sofrer por minha causa. Exatamente. Mas assim, é alguém que trouxe verdade. Sim. E acho que um dos grandes pontos da venda é isso. Exato. Por quê? Exato. O vendedor que vende o produto e ele está pensando naquela venda, ele vende um produto. A verdade vende. Né? Exatamente, ele vende um produto. Agora, quando você trabalha com venda assim, mas mais no âmbito de uma consultoria, você entender a necessidade do cliente, cara, você não vende um produto, você vende para um cliente. E esse cliente normalmente retorna. Então, eu tenho hoje, a gente fala de carteira, né? Então, desde 2018, 2019 ali eu tenho alguns clientes
E aí esses clientes, alguns vão retornando, só que não em curto tempo. Você está no ramo... Vendas diretas. Mas aí você está desde 2019, efetivamente. 18 eu comecei com venda online. Já tem uma caminhadinha aí. Já tem uma caminhadinha. Parei um tempo, sim, que aí foi para abrir minha empresa, mas fiquei ali acho que 6 meses, depois retornei. Então, vou trabalhando em conjunto, né? Concessionária, o empreendimento e por aí vai. Mas já é um longo tempo. Então, tem clientes de 2019 que retornam em 21, que aí depois retornaram em 23, que estão retornando agora em 2025. Alguns retornam a cada 4 anos. Por quê? É uma regularidade do cliente Toyota. Né? A minha área de vendas, que é vendas diretas, ela vai atender público com deficiência, taxista, empresas, e eles têm um período obrigatório de compra, né? Na verdade de uso. Então não dá para esse cliente comprar hoje e retornar no ano seguinte, ele vai retornar tempos depois. Só que esse cliente às vezes tem uma dúvida, no meio do processo que ele está com o carro ainda, fala, ainda me tira uma dúvida. E esse cliente retorna. Então essa é a grande questão. Quando o foco é eu vender um produto, eu preciso vender esse produto para esse produto me dar lucro. Então eu estou focando somente no produto e não em quem está comprando. Quando eu foco em quem está comprando, normalmente eu tenho mais 2 clientes. Por quê? Porque naturalmente essa pessoa vai falar, você está pesquisando o carro? Comprei o carro com o Wendel na época X, tá? Por que você não vai conversar com ele? E normalmente eles vêm conversar, entram em contato no WhatsApp. Então, é uma questão natural. É igual você vai num restaurante muito bom. E aí, naturalmente, você tá numa conversa e vai falar com alguém. Cara, fui no restaurante, eu comi o prato X, o atendente Y, a bebida tal. Uma indicação natural, né? Você fez o marketing para a empresa sem a necessidade. E o que acontece? Aí volta naquela frase. Cara, a gente sempre tá vendendo algo e a nossa primeira venda é a nossa imagem. Como as pessoas nos veem. Esse cliente, ele não comprou um carro comigo. Ele já iria comprar um carro. A grande questão é que ele foi cuidado durante todo o processo, porque leva de 2 a 8 meses para o cara comprar um carro. Então a questão é com quem ele iria comprar. Exatamente, exatamente. Com quem ele iria comprar. E são pessoas normalmente que têm uma certa dificuldade no processo, porque há tempos atrás, a venda para PCD, por exemplo, ela era como se fosse eles sentiam como se a empresa estivesse fazendo um favor para ele. Ele estava indo na concessionária comprar um carro, mas os vendedores tratavam esse comprador como assim, tipo, ó, você está querendo um carro? O carro é aquele ali, ó. Eu vou te mostrar, estou fazendo um favor para você. Já ouviu isso de muitos clientes. E o que o cliente espera? O cliente espera que ele seja cuidado. Sim. Então ele chega na concessionária... Até porque vendas é servir, né? Exatamente, exatamente. Então o cliente chega, ele vai sentar, ainda eu queria entender um pouco sobre o processo. O processo é assim, assim, assado. Queria entender um pouco sobre o carro é assim, assim, assado. Já teve casos de eu não vender o carro para o cliente porque eu vi que na necessidade dele o carro não cabia. Você até falou algo interessante, de que, por exemplo, tempos atrás... essa questão, esse mercado de vendas de automóveis mudou muito, né? Por exemplo, hoje com internet, com redes sociais, com a facilidade de pesquisa, muitas pessoas já chegam lá com muita coisa já meio que decidida. Sim, o quanto isso forçar. Então, o quanto isso impacta lá na hora da sua abordagem lá na venda direta? Fiz há muito tempo não, mas uns 3 anos atrás o curso da Web Motors, e eles estavam explicando pra gente como que funciona a compra hoje. Então em 90, ali meados dos anos 2000, o cliente para comprar um carro, ele ia em torno de 5 vezes para a concessionária. Então ele vai ver o carro, aí ele vai fazer test drive, aí ele vai conversar com o cliente, com o vendedor, aí ele vai fazer um segundo test drive para saber se é isso mesmo, e aí no terceiro ele vai levar a família para poder ver se é isso que eles vão comprar. Hoje a média é 1,5, 1,2 na verdade, que o cliente vai na concessionária. Isso normalmente ele vai só retirar. Então a maioria do processo hoje é digital. Porque todo o processo de decisão dele já foi ali no digital. Exato. Ele entra no YouTube, ele vê todo o relato do carro que ele está querendo comprar. Aí ele vai entrar no Google, ele vai ver a análise de quem comprou o carro. Né? Hoje tem clubes de compras que vão falar, eu tenho, por exemplo, o meu principal player é o Corolla. Hoje o Corolla Cross, na verdade. Então ele vai ter um grupo que são só de clientes que compraram esse Corolla Cross e esse cara tá falando, gostei disso, não gostei daquilo, tá? Então ele já tem uma análise pré-definida. O que ele vai fazer na concessionária? Ele vai, primeiro, saber se ele vai ser bem atendido. Isso é o principal hoje para vendas, é um bom atendimento, é uma dedicação ao cliente.
E o segundo, ele vai saber qual carro melhor atende ele. Porque por mais que ele viu, que ele leu, que ele ouviu de algumas pessoas, tem o cliente que é cinético, é o cliente que gosta de entrar no carro, de sentir como que o couro do banco é, se ele é mais grosso, se ele é mais fino, se o painel é macio, se não é. Então é o cliente que tem a percepção tátil. Agora, o cliente que é prático é o cara que já pesquisou tudo. Ele entra em contato, muitas vezes, agora em janeiro, com uma promoção que a Toyota fez, o cliente mandava uma mensagem, Wendel, quanto está o carro? Tá X. O que eu preciso te mandar? Preciso dessa documentação. O cliente me mandava, eu quero a cor tal, vou pagar à vista, me manda o pedido para eu assinar. Sabe quando que eu vi esse cliente? No dia que ele veio retirar o carro. Tem desses clientes. Tem desses. E às vezes, se for empresa, nem o cliente eu vejo. Às vezes eu vejo um funcionário que foi retirar o carro. Mas o cara está satisfeito. Por quê? Porque todo o processo ele foi feito de forma fácil, de forma simples. Sim. Então, tem toda essa necessidade de você também entender a necessidade do cliente. Sim, isso é importante, porque, vamos lá, embora aí quem está nos ouvindo, nos assistindo vai pensar, meu, parece fácil, porque o cliente já chega lá, porque, parece fácil, do jeito que ele está contando, parece fácil esse processo de venda e tal, e a gente sabe que, lá, você sabe que como foi. Por mais que tenha toda essa facilidade hoje de informação, quais os principais erros que você enxerga, os principais da trajetória que você está, os principais erros que um vendedor de automóveis não pode cometer? O que você enxerga dentro disso? Assim, ó, considerando a minha história, primeiro, eu trabalho em uma marca que, na verdade, a gente não se esforça para vender. A real é essa. Sim. Não, por que eu tô perguntando isso? Porque por mais que ele tomou um processo digital ali, tem coisa que, mesmo que ele tá decidido lá na concessionária, tem coisa que mata essa venda. Sim. Se um vendedor faz. Sem sombra de dúvida. Então, assim, ó, vender Toyota é fácil. Cara, são carros duráveis, carros que não dão dor de cabeça. Tem relato de cliente que fala assim, às vezes o cliente teve um problema muito pontual. O cliente fala, pô, fui sorteado. Porque é muito difícil. Mas tem também a questão de você ser um bom consultor, um bom vendedor, vai trabalhar primeiro de você entender a necessidade do cliente. Então vamos aqui, ó, linha Corolla tem 5 modelos, 5, 6 modelos. Não são os 6 modelos que vão servir para um cliente. Vai ter um cliente que vai servir o carro de entrada e um cliente que vai servir a versão top de linha. Você precisa sentar e entender. Então esse é o primeiro ponto. Muitas vezes o vendedor está tão focado na comissão, e é normal, é isso que paga as contas no fim do mês. Só que ele está tão focado na comissão que ele não percebe o que o cliente quer. Ele vai empurrando a necessidade. No meu caso, No meu caso é muito mais fácil, porque a gente tem a divisão de setores. Então o cara que vende o carro pronta entrega, às vezes ele só tem aquela peça, ele precisa vender aquela peça. É uma peça que está dando, sei lá, 10 mil de bônus. Só que no meu caso de vendas diretas, é mais, como que eu posso dizer? É mais o tato com o cliente. O que seria isso? O cliente vai sentar na minha mesa e eu vou tentar entender. Vamos falar aqui do taxista. Hoje a gente tem o carro híbrido e o carro não híbrido. Muitas vezes o cliente vem e fala, pô, ainda eu vi na internet que o carro híbrido está fazendo 30 km por litro na gasolina. Aí a gente já vem na informação com base na desinformação que ele trouxe. Por quê? Porque a internet vai ter tudo. Sim. Então você sente e explica. Porque tem lá os seus, embora a gente está falando de vendedor, tem a questão dos mitos, né? E dúvidas do próprio cliente também. Exatamente. Então a primeira falha está aí. Esse é o primeiro ponto que eu vou citar. Muitas vezes o vendedor está ouvindo essa informação, na verdade essa desinformação, repetidas vezes, que às vezes chega um cliente potencial para compra e o vendedor já está estafado dessa informação. E aí ele descarrega essa estafa no cliente. Assim, você tem que pesquisar. Não é bem assim. Você vai sentar com o cliente e vai explicar, ó, na verdade, o que acontece? Essa informação ela é real para um mercado europeu, mas para o mercado nacional funciona dessa forma. Então você sente, você vai trazer informação para o cliente. Cliente que é informado, ele naturalmente retorna. Sim. Naturalmente. Pode ser que ele não compre com você. Isso pode acontecer. Mas ele vai sentir que, cara, ele me deu uma coisa que eu nem pedi. Eu fui lá para comprar o carro, mas ele me deu informação. Agora eu sei o que eu estou comprando. Então, tem essa questão de, cara, eu preciso entender qual é a necessidade desse cliente. Às vezes é um cliente que viu
e não tem tanto... Cliente Toyota, principalmente ele Corolla, é um cliente que já tem a sua faixa de uns 50 anos, 60 anos, é um cara que às vezes vai ler uma informação e na correria do dia a dia tem tanta coisa na cabeça que ele não quer ficar minuciando pesquisa na internet para entender o que ele está comprando. Ele vai na concessionária para falar com um especialista. Sim. E aí o especialista precisa entender essa necessidade. E ler o cliente. Também essa é uma informação boa, porque às vezes o consultor não tem essa sensibilidade de entender. Tem o cliente que ele vai querer gastar um tempo. Isso é inevitável. Vai ter cliente que vai passar 1 hora na concessionária. Mas por quê? Porque ele quer conversar, ele quer minuciar, ele quer entender, ele quer ir a fundo na informação, porque para ele isso é importante, é o que faz ele comprar. Só que também tem o cliente que é prático. É o cliente que já compra Corolla. É o cliente que compra um Corolla XI desde 98. Então ele não quer saber informações minuciosas. Ele quer chegar na concessionária, ele quer saber o preço do carro, quando que vai entregar e que cor que tem. Que é o caso que você falou, né? Você entende? Então assim, quando o vendedor ele tá realmente interessado em entender a necessidade do cliente, em entender o perfil do cliente, isso vai fazer a venda se tornar um pouco mais fácil. Sim. O processo é complexo, mas o tratamento com o cliente vai se tornar um pouco mais fácil, tá? Sim. Claro que tem as nossas necessidades diárias, às vezes a gente está numa semana cansativa, Tem tudo isso. Às vezes tem problemas familiares, que, cara, isso é parte de quem nós somos. Então, se a gente está no trabalho, é a mesma pessoa que está na família, não tem jeito. Mas, no âmbito profissional, o cliente não está muito interessado em saber se você está bem com a sua família ou não. Ele foi para comprar um carro. E, na verdade, ele nem o que ele tem a ver com isso, né? Exatamente, exatamente. Então, é importante conseguir equilibrar. Eu acho que esse é o ponto, sim. Se for falar uma coisa importantíssima no setor de vendas o vendedor precisa ter equilíbrio. Precisa ser equilibrado. Os dias não vão ser bons, assim como nem sempre vão ser ruins. Vai ter um dia que é muito bom, e se você não tiver equilíbrio, você começa a prometer muita coisa que você não vai conseguir cumprir, porque você está muito feliz, nossa, está tudo dando certo, tá? E no dia que está muito mal, você começa a matar vendas porque você não está num dia bom. Então, quando existe esse equilíbrio, cara, isso ajuda, porque nem todo mês vai ser bom, nem todo mês vai ser ruim. Posso dizer por experiência própria. Em janeiro agora, cara, eu fiz um volume de vendas que a concessionária, as minhas 2 lojas, fez em novembro. Então, eu em um mês vendi o que a concessionária vendeu, todos os vendedores de venda direta vendeu em um mês completo. Tá te falando que ele vai te vender um carro aqui nesse episódio. E aí, por que isso? Cara, Honda tem isso também. Só que acontece, em fevereiro, não foi a mesma experiência que eu tive em janeiro. Só que, então... Você já tinha essa percepção, se tá alto assim, eu já vou me preparar porque eu sei que logo após, logo após vai dar uma baixa. Cara, são 5 para 6 anos de Toyota. Sim, eu gosto muito, eu acho que eu não sei se pelo tempo e pelo estilo de trabalho que eu tenho, casa muito bem com o estilo de montadora. Mas eu consigo entender um pouco de como a montadora vai trabalhar. Então eu já consigo pensar, por exemplo, eu tenho uma noção mais ou menos de como que vai estar junho e como que vai estar julho. Então o que eu trabalho hoje no meu setor, eu trabalho ainda para eu receber, para o carro ter faturado, dinheiro cair na conta em dezembro. Sim. Então assim, o meu foco não está tanto em, cara, eu preciso vender para já faturar, cara, eu preciso vender um bom volume. E eu preciso atender esse cliente durante todo esse tempo. Então, assim, esse volume grande de vendas, fala assim, pô, legal pra caramba, vendeu tantos carros. Sabe o que acontece? Esses tantos clientes eu tenho que administrar até que eles recebam um carro lá em junho, julho. Então, tudo é estratégia. Então, você, quando entende a montadora, quando entende o seu ambiente de trabalho, quando entende a empresa para qual você fornece, por exemplo, você sabe também como levar isso para o cliente. Sim. Então, assim, bate um desespero quando você vê ali sua meta, tipo, falta 2 para eu bater a meta. Bate, não vou dizer que não. O vendedor que olhar uma meta e falar assim, não bate, o cara já está desistindo já. Verdade é essa. Só que nem todo mês vai ser bom. Sim.
Vai ter mês que vai acertar, porque nem mês de janeiro eu acertei assim todas as veias possíveis. Mas de clientes que eu tratei em 2022, 2023, que os caras estavam pesquisando na época, que vieram para a loja para andar no carro. E isso é importante, tanto para vendas de carro, venda automotiva, como venda em qualquer setor, né? Sim. Procurar entender a pessoa que chega para se tornar um potencial cliente, muitas vezes ela não vai se tornar um cliente ali na hora. Exatamente. Né? Mas você vai continuar um relacionamento, né, com essa pessoa, vai continuar tirando as dúvidas, dando informação, e daqui a pouco ela pode sim se tornar um cliente. Exatamente. E às vezes não o cliente da marca qual você trabalha, mas ele vai se tornar o seu cliente. Sim. Já tive relatos de vendedores que trabalhavam em outras lojas ou em outras marcas, quando vieram para a Toyota, o cliente veio junto. Então, isso acontece de ter o cliente da marca e ter o cliente do consultor. Então, quando o consultor é bom, ele acaba carregando, não toda a carteira, mas ele acaba carregando um cliente ou outro para onde ele vai. Se um dia ele tá vendendo carro, e ele, vou resolver agora vender imóveis. Ele vai vender uma casa para algum desses clientes. Por causa da conexão, né? Ela é exatamente. Porque o que acontece? O mais importante, acho que por um tempo, ou para algumas pessoas foi se perdendo, é que não é a ligação com o produto, é a ligação com as pessoas. Então, quando você entende que a ligação importante é com as pessoas, cara, o produto é só um produto. Sim. Porque o produto ele vai definhar. O produto uma hora ele vai acabar. Então tá mais difícil, mas uma hora o produto vai acabar. Só que a relação interpessoal, ela normalmente perdura. Então eu tenho clientes hoje que vão para concessionária às vezes para tomar um café. O cara já comprou o carro. Sim. E na real, seja qual for, é difícil. É difícil viver isso. Não é? Mas seja qual for o desafio, né, de marketing, desafio de vendas que a gente tenha, a melhor estratégia sempre vai ser entender profundamente o cliente. Né? Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. É que nem, eu pego uma experiência que eu tenho. Tem um cliente meu que ele não comprou o carro comigo. Cara, ele tem o direito para comprar PCD, só que ele comprou um seminovo. Aí depois, passou, aí ele tem alguns Toyotas na garagem, então ele leva para fazer revisão. Só que ele gosta tanto de ter esse contato comigo, que ele começou a alugar carro, que é um serviço que eu faço também, dentro da Toyota, o serviço de mobilidade, pelo atendimento. Fala, pô, Wendel, cara, eu tenho meu carro, mas eu não vou gastar meu carro, porque às vezes preciso fazer uma representação comercial. Se eu alugar o carro aí 2, 3 vezes por semana, você consegue aplicar um cupom de desconto para mim? Porque aí fica mais fácil, eu venho aqui, deixo o carro para fazer revisão, já alugo o carro e tal. Então ele se tornou um cliente por causa do convívio. Não foi imposto para ele. Ele comentou uma vez ou outra, tal, falou, a Toyota tem o serviço de mobilidade. Se você quiser, você pode alugar, a gente vê e tal. E aí ele se interessou futuramente. Isso levou uns 3 meses, mais ou menos. Mas aí futuramente ele se interessou e hoje comprou seminovo, já comprou 0 km, pretende comprar carro direto da fábrica, que aí seria comigo, tá alugando o carro. Então é um cliente que hoje é meu cliente. Sim. Eu tô de férias, esses tempos atrás ele mandou mensagem, falou, Wendel, cara, desculpa atrapalhar suas férias, mas cara, precisa alugar um carro, tem como você aplicar aquele cupom de desconto para mim? Então é um cara que, por mais que ele tenha toda uma infraestrutura de concessionária que vai dar o suporte para ele... É o seu cliente. Exatamente. É o seu cliente. Então, o vendedor ele precisa entender que ele não vende um produto. Aí a gente vai falar, vende o sonho? Nem sempre. Nem sempre. Que o carro não é sempre o sonho. Para alguns sim. Mas ele vai vender pro cliente dele uma necessidade. Porque a gente está comprando porque, não sei, tenho 200 mil reais na conta, não sei o que eu vou fazer, vou comprar um Toyota. O carro é uma solução que o cliente está buscando, né? Exatamente. Alguma coisa na vida dele ali, de locomoção, essas coisas, né? Claro, vou falar, tem muitas soluções boas. Para outros outros é status, né? Para outros é status. Mas é uma coisa que eu já não consigo viver na Toyota. Eu falo com os clientes, cara, não tem um cliente Toyota que compra na emoção. Nossa, cheguei aqui, vou comprar carro porque lançou, tô comprando. Não, mesmo que comprou no lançamento, esse cara já pesquisou muito. Sim. Então, cliente Toyota, cliente Honda, clientes de marcas japonesas, normalmente eles são muito racionais. Então é difícil pegar um cliente na emoção. Então isso facilita pra gente. Mas aí você pega, por exemplo, esse mesmo cliente que é racional,
Ao mesmo tempo, ele quer ter a ambientação da compra. Sim, tem uma satisfação por trás. Tem uma satisfação. É uma necessidade? Sim. Sim, mas... eu preciso comprar um carro blindado porque eu sou médico. Na verdade, seja carro, seja produto, todo ato de compra tem, por mais racional que seja, por trás ele vai esconder ali nem que seja desejo. Uma pequena emoção, uma satisfação ali, não tem jeito. Tem a satisfação, tem o desejo, sim, tem a realização. Então o cara precisa comprar um carro. Só que, cara, meu sonho, minha realização era chegar num Corolla. Minha realização era chegar num Yaris. Minha realização era... eu tive um cliente uma vez que ele tinha condições, dono de padarias, acho que tinha umas 3, 4 padarias. E ele estava entre a SW4 e uma Tiguan R-Line. E eu sou muito, eu converso muito com o cliente. Então o cliente chegou na mesa e falou assim, cara, eu gostei da SW4, mas eu fui ver a Tiguan R-Line, cara, que carro incrível. Aí eu falei pra ele, meu, realmente é um carro incrível. Se você falasse pra mim ainda entre a SW4 e a R-Line, que você compraria? Cara, por tudo que o carro oferece, a R-Line é um carro mais vistoso, mais esportivo. A SW4 é um carro tradicional, assim como uma marca japonesa, todos os carros são tradicionais. Só que o que fez ele comprar o carro? Não foi só o fato de que a gente conversou, ele já tinha decidido, estava entre a SW4 e a R-Line, por ele compraria a R-Line. Só que era um sonho da esposa dele ter a SW4. E aí, não foi a compra dele, foi a satisfação dele, sim, de realizar o sonho da esposa. O que aconteceu? Eu comprei a SW4. Ele trocou para a R-Line depois? Não. Esses dias atrás ele veio conversar... A satisfação dele foi ter uma esposa feliz em casa. Exatamente. E aí, ele falou para mim depois assim, Wendel, cara, melhor compra que eu fiz foi ter comprado a SW4. Por quê? Porque a depreciação do carro é muito menor. O mercado de venda é muito melhor. Por mais que seja um carro que não entregue tanta tecnologia quanto outros carros da concorrência. Só que acontece, é um carro muito acertado. Então a Toyota, o foco da Toyota é isso, é entregar carros que vão entregar satisfação para o cliente. O cliente não vai ter uma dor de cabeça. Sim. Não vai estar andando na estrada do nada, desligou toda a parte elétrica do carro. Não. E mesmo que aconteça alguma falha, a Toyota tem uma atenção prioritária ao cliente, que ela dá a assistência 24 horas durante um ano, com disponibilidade de reboque. Então você pensa, ela está abrindo agora para 10 anos de garantia. Que montadora que hoje, se a gente for pensar, dá 10 anos de garantia assim? Então você tem que confiar muito bem, sim, no seu produto para falar, cara, tô te vendendo, vou te dar 10 anos, você vai ter que fazer as manutenções, as revisões, pra gente poder ver se tá tudo certo, mas cara, a gente confia. Pô, legal. E a gente vê essa autoridade, vê o que você tá fazendo, construindo, e dentro disso, cara, como foi para você... Qual foi as principais dificuldades para você chegar? Hoje você também está com autoridade. Hoje, como eu disse, fala que você falando parece ser fácil, né? Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Não. Quais foram ali os principais desafios que você enfrentou para chegar até esse momento atual? Porque, na verdade, você não é acomodado, é confortável. Hoje você tá confortável nessa área. Sim. Né? Você está dominando essa área, mas nem sempre foi assim. Quais foram os principais desafios que você precisou vencer para estar aí como vendedor hoje, né? Nesse nível que você alcançou até aqui? Cara, excelente pergunta. Eu tô pensando agora que eu nem respondi a questão dos problemas dos vendedores, tá? A gente vai entrar nisso tudo aí. Mas assim, tudo parte de você ser um bom funcionário. Sim. Ser um bom trabalhador. Sim, hoje eu tenho minha empresa, então tem ali minha parte de empresário, mas eu sou CLT. Então, quando eu trabalho para alguém, cara, eu preciso entender que talvez a nossa experiência cristã vai levar também isso daí. De, cara, o que eu faço para os outros, eu preciso fazer para honrar a Deus também. Então, todo o meu trabalho ele precisa ser feito. Dar o seu melhor ali, né? Para honrar a Deus. Cara, se eu estou trabalhando para alguém, eu preciso me empenhar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu preciso conhecer o produto. Então, quando eu entrei ali em 2018 no atendimento telefônico, eu não sabia o que era Etios. Cara, eu tinha 26, eu acho, 26 para 27 anos quando eu entrei na área. 25 para 26, alguma coisa assim. Não sabia o que era Etios, não sabia o que era Yaris, não sabia o que era SW4, sabia o que era Hilux, porque era mais famoso, Corolla que era famoso. Então, assim, tive que ir atrás, preciso entender o meu produto. Tá, o que eu estou vendendo?
Ok. E aí eu fui encontrando atalhos para poder, porque assim, são diversos produtos. E para eu explicar para o cliente com precisão, eu precisava entender com precisão. Então, esse carro tem XYZ. Aí, quais são as 3 diferenças para outra versão? Quais são as 3 diferenças para outra versão? Então, isso me ajudou. Não, pode ser que não sirva para todo mundo, né? Esse daqui pode ser que não sirva para todo mundo. Talvez para você não vai servir dessa forma. Mas encontre formas que você consiga aprender sobre o seu produto para que isso facilite a venda. Segundo, cara, trabalhar para boas empresas. Se você se torna um bom funcionário, se você olha e fala assim, cara, trabalho de uma forma certa, ajustada, eu cumpro meus horários, só que não adianta nada você ser bom, trabalhar bem para uma empresa que seja ruim. Então você também precisa pesquisar para onde você trabalha. Cara, tive sorte de trabalhar em grande empresa. A empresa que eu tô hoje, excepcional, cara. Não tenho dificuldade com financeiro, não tenho dificuldade com gerência. A minha gestora é sensacional, cara. Sempre tive muita facilidade com os meus gestores, mas isso vem de uma posição de, cara, eu preciso colaborar com a equipe. Sim. Então, eu tô ali para me tornar, digamos assim, especialista. O pessoal fala que para você ser especialista em algo, você tem que fazer isso por 5 anos repetidamente. Cara, já tô há 5 anos nisso, mas ainda tenho muita coisa para aprender. Só que esse é o ponto. Então, tem sempre um começo. Eu fui uma vez fazer uma entrevista para trabalhar com locadora antes de voltar para a Toyota, e o cara me perguntou, ainda como que você vende uma frota de 100 carros? Foi vendendo primeiro. Preciso vender um. Então quando você começa, você vai galgando degraus. Não adianta nada chegar e achar que eu já vou ser um mega especialista em 3 meses. Não, vou passar umas dificuldades. Eu tenho que entender, no meu caso, sobre os modelos dos carros, sobre tempo de entrega dos carros, sobre financiamento, sobre prazo para pagamento, como que o cliente vai receber isso, emissão de nota fiscal, como que o cliente, quanto tempo que ele tem para documentar. Tudo isso é com o tempo, vai sendo gradual. Então, eu acho que para a galera que talvez está entrando para o mercado de trabalho ou pensa em acessar essa área, porque é uma área que dá dinheiro, a verdade é essa. Cara, precisa entender para qual empresa está trabalhando, entender sobre os produtos, ser dedicado. Então a Toyota ela fornece cursos. Antes do vendedor atender, às vezes ele fica 1 mês fazendo curso. Ele está na loja. Ele fica 1 mês fazendo curso. Ele só pode atender quando a Toyota der o ok lá. Falou, esse consultor aqui está aprovado para poder fazer atendimento em loja. Então tem todo esse cuidado. Você tem que saber se portar de acordo com a empresa que você trabalha. Se você trabalha numa empresa mais informal, você pode ser mais informal com o cliente. Se você trabalha numa empresa mais formal, você precisa ser formal. No agir, no tratar, na conversa. Quando o cliente dá essa certa informalidade, você pode agir com uma certa informalidade, porque aí fica natural para ambos. Sim. Mas precisa também entender o porte da empresa. Mas o principal, assim, construir tudo isso. Então comecei lá no atendimento telefônico, tentando entender um pouco de cada carro, aí fui para a loja, fiz os cursos para atender, aí fui tendo contato com o cliente, entendendo o carro, entendendo o test drive, andando no carro. Então usar o produto também é importante. Eu tenho a Night. Cara, eu não vendo nada do que eu não uso. Até me perguntaram, ainda se você lançar tal peça, eu falo, cara, não é uma peça que eu uso, então assim, não sei se eu vou ter veracidade para vender para você, entendeu? Então o carro, eu falo pro cliente, o cliente chega lá, eu ando no Yaris, eu ando no Corolla, eu ando no Corolla Cross, quero andar na CW4, mas não consigo, porque é caro para alugar. Mas assim, são carros que eu normalmente experimento e eu vou conversar com o cliente sobre. A experiência que eu tive vai falar um pouco sobre a venda que eu vou ter com o cliente. Sim. Então experimentar os produtos é importante. E você ter, acho que isso também é importante, cara, você ter um bom trato não só com a sua equipe de trabalho, mas também com os seus superiores. Tem muita gente que é insubordinada. Cara, isso não funciona aonde você vai. Tipo assim, não importa se você vai trabalhar numa concessionária, se você vai trabalhar numa loja para vender capinha de celular, se vida, você... Né? Nada. A insubordinação, ela te afasta, na verdade, de uma possível alavanca. Por quê? Quem que vai te alavancar? Quem que vai te puxar para cima? Quem tá em cima. Ninguém te puxa para cima se ela tá embaixo. E normalmente quando tem alguém, essa pessoa insubordinada, que ela vai usar alguém de baixo para impulsionar ela não vai ajudar essa pessoa que deixou para trás.
Então, é sempre uma corrente, porque a pessoa que está em cima, ela vai te ajudar a subir. E normalmente isso vai gerar uma gratidão. A pessoa que é grata também isso ajuda. Cara, é todo um conjunto de coisas. Parece meio clichê, mas todo um conjunto de coisas. Mas é uma verdade, né? E assim, é uma verdade. Nem sempre a pessoa que vai estar em cima é boa. Vamos pegar aqui Jacó e Labão. Mas tá aqui, Jacó queria dar uns beijos, né? Mas a questão é princípio, né? Independente de como é a outra pessoa. Sim, porque assim, tem que respeitar princípio. Quando você trabalha bem, você entende que você trabalha bem, não importa, importa um pouco, mas assim, não muito quem tá acima. Vamos pegar a experiência de Jacó e Labão. Cara, chegou um tempo lá que Labão falou assim, ó, você vai ficar com as ovelhas malhadas. E aí Jacó, sendo um bom funcionário, falou, cara, tem uma estratégia. Foi lá, deu uma cortadinha na cipa de madeira, colocou lá para as ovelhas beber, e aí as ovelhas começaram a nascer malhadas. Falou, pô, então meu rendimento tá crescendo. Aí Labão viu que tava errado, falou assim, não, agora você vai ficar com as lisas. Aí ele foi lá, deixou tudo liso. Então assim, o vendedor bom, o consultor que é bom, ele também vai ter estratégias que não prejudiquem os outros. Sim. Porque até então ele não prejudicou Labão. As ovelhas estavam nascendo lá, só que a grande questão é que estava nascendo mais malhada e teve uma hora que estava nascendo mais lisa. Mas ele também teve a estratégia para gerar o próprio rendimento dele. Ele vai fazer acontecer. Exatamente. Por isso que trabalhar para uma empresa boa é isso. Porque a empresa boa, ela vai priorizar que os seus consultores também estejam vendendo bem. Crescendo, né? Crescendo. Porque uma empresa ruim, ela vai sugar tudo que dá. A empresa boa, ela vai tirar um rendimento. Não ache que o pessoal que está aqui, ó, não ache você que está trabalhando para uma empresa boa, que eles vão, não, a gente vai pegar aqui nosso lucro e vai dar para o seu bolso. Não, você está trabalhando para trazer lucratividade para a sua empresa, mas você está recebendo isso também. Sim. Tanto que se você abrir sua empresa, você vai perceber que é mais difícil também esse negócio. Mas isso é importante, eu entender que eu trabalho e quanto mais eu gero, mais a minha empresa cresce. E quanto mais a minha empresa cresce, a empresa que eu trabalho cresce, maior a possibilidade de eu crescer. Sim. E na verdade, quando o assunto é vendas, falando de vendas, existe um mito que muita gente acha que é dom, não é? Não. Né? Vender é dom. Não, vender não é dom. Cara, venda é aprendizado. Né? Venda é treinamento. É você ser treinado, você aprender. Então, o que você acha dessa viés? Venda é dom? Venda não é dom, venda é facilidade. Tem a pessoa que ela é mais. Ela tem essa facilidade maior. A pessoa que sabe improvisar, ela vai saber vender. Porque às vezes na venda surge um momento de improviso, a pessoa precisa saber improvisar. Então às vezes a pessoa vai ter mais facilidade. Mas como qualquer outra coisa, ninguém nasce sabendo dirigir carro. Aí a gente senta num carro, a gente tem um instrutor e a gente vai aprender a dirigir. O que acontece? Todo mundo dirige bem? Não. Vai ter uma galera que vai ter dificuldade, vai ter uma pessoa que vai dirigir muito melhor. É igual vendas. Vendas, a pessoa vai saber lidar com a venda, entender produto, vender. Só que vai ter uma pessoa que talvez vai ser um pouco melhor do que ela por uma facilidade. Mas tudo é aprendizado. Tem a galera que naturalmente vende. Às vezes pelo tipo de conversa. Mas aí não fala de que a pessoa nasceu para vendas. Na verdade vai falar da pessoa em si. Fiquei um tempo aí estudando psicologia. Larguei a faculdade aqui. Fiquei uns bons anos estudando psicologia. E tem uma questão que o ser humano ele não ele nasceu e ele é. Não, o ser humano ele é composto de diversas informações que vão fazer aquela pessoa ser quem ela é. Então a cultura, o ambiente que ela nasceu, o temperamento, o comportamento, a evolução pessoal, tudo isso trata da pessoa. Então quando você tem pessoas que são mais expansivas, que é a pessoa que normalmente é aquela pessoa mais líder nato, né? A pessoa chega e ela já sabe se posicionar, ela já vai conversando com todo mundo. Tem o sanguíneo que já conheceu a pessoa hoje e já está marcando churrasco no fim de semana. Então essa pessoa normalmente ela tem mais facilidade para venda. Só que aí você pega uma pessoa que é mais fleumática, por exemplo, que é mais introspectiva, mais interna. Ela não vai vender? Ela vai vender. Só que o tipo de venda dela vai ser aquela que vai atrair mais o cliente.
Não vai ser aquela venda tipo, na agilidade, tá? Ela vai conversar, vai trazer o cliente para mais perto, vai ter ali um convívio mais real, e isso pode modificar o estilo de venda. Muitas vezes, entre aspas, pode ser uma venda mais demorada, né? Pode ser uma venda mais demorada, mas acaba sendo uma venda, por mais que seja mais demorada, às vezes é uma venda mais personalizada, firme. Né? Exatamente. Então assim, é uma pessoa que vai ter o cuidado, vai saber se o cliente tá bem ou mal, vai saber às vezes a história do filho, da filha, vai ter um convívio. E o que acontece? Tem muito cliente que compra com o vendedor há 20 anos. Assim, porque tem a conexão, né? É igual, por exemplo, eu vou no meu barbeiro já, não sei nem quantos anos que eu vou. Mas o que acontece? Cara, tem outros caras que vão saber cortar tão bem quanto ele. É o João ainda. Tão bem quanto ele, melhor que ele, pior que ele. Vai ter, cara. Só que o que acontece? É um cara que já tá comigo há muitos anos, entendeu? Eu chego lá, a gente vai trocar uma ideia. Tem dia que eu não tô legal pra conversar e ele saca. Então eu chego lá, aí eu sento, ele vai fazer meu corte, a gente não vai conversar, mas tem dia que eu tô falando pra caramba e a gente vai trocar uma ideia. Então assim, ele tá vendendo o produto dele. Como que ele vende pra mim, que já sou cliente? Cara, continuando o mesmo bom trabalho. Então tá sempre se aperfeiçoando. Ele conhece o cliente dele, né? Exatamente. Ele então, conhece o cliente dele. Tudo isso vai compor o vendedor. Então assim, é mais fácil para uns do que para outros? Sim. Assim como dirigir é mais fácil para uns do que para outros. E na sua visão, o que diferencia o bom vendedor daquele que já é um excepcional vendedor? Cara... Assim, vou primeiro entrar na zoeira que nunca pode passar. O bom vendedor, eu sempre falo para meus clientes, bom vendedor é o cara que vende sem você querer comprar. Esse é o bom vendedor. Mas assim, vamos falar de postura. O bom vendedor é aquele que faz o arroz com feijão. Sim, é o bom vendedor. O básico bem feito. O básico bem feito. Cara, ninguém vai passar fome. É arroz com feijão. O vendedor excepcional é aquele fora da curva. É aquele que você vai num restaurante e você senta lá e fala assim, pô, eu gosto muito de parmegiana, eu queria uma parmegiana. E ele vai falar assim, cara, a parmegiana daqui é muito boa, mas eu se fosse você hoje, experimentaria isso. Você gosta de tal coisa? Gosto. Experimentaria esse cardápio. O que você acha? Você acha uma boa? Se quiser eu trago aqui para você experimentar. Então é um cara que está sempre trazendo uma novidade. Algo que, tipo... Para a pessoa que já estava acostumada, ela estava ali, não sabia daquilo, não tinha informação. Então o vendedor excepcional, que você não estava enxergando ainda. O vendedor excepcional é aquilo que entrega além do que foi pedido. Sim. É difícil ser excepcional. O tal do over delivery, né? O além. É difícil ser excepcional por quê? Porque consome. Cara, e nem sempre você consegue ser o vendedor excepcional. Às vezes você vai conseguir ser só o bom. Mas quando você entende a nuance de ser excepcional, começa a se tornar mais fácil. Então é tudo gradual. Você vai crescendo. Então, antes de ser excepcional, você precisa ser bom. Precisa ser bom, cara. E antes de ser bom, você precisa ser vendedor. Você começa a vendedor. Precisa começar. Exato. Cara, precisa dar um passo. Então, assim, o que é o excepcional? Cara, eu pretendo caminhar para isso, né? Mas que nem eu, chega um cliente taxista e fala assim, cara, vi lá o carro híbrido e eu quero comprar o carro híbrido. Aí o cara vem primeiro com a pergunta. Aí fala assim, meu parceiro, me informa pra mim aqui, quanto que você gasta de combustível mês? Cara, nem quis saber, assim, ele veio com a ideia de pegar o híbrido porque ele ia economizar. E aí eu pergunto, como que você gasta? Como que você roda? Você roda mais cidade, você roda mais estrada? Aí eu começo a fazer perguntas para entender. Teve um caso de um cliente meu, aqui vai mais ou menos uma certa excepcionalidade. Entrei no Google, pesquisei lá pontos de táxi com 4 estrelas, 4,5 para cima, porque eu falei, cara, meu produto é bom. Eu preciso trabalhar com pessoas que tenham qualidade também. Porque não adianta eu entregar um produto bom para quem não tem qualidade, vai queimar a minha marca, a minha venda. Então isso é importante também. Mas aí entrei em contato com um cliente lá, ele tinha uma SPIN, mandei mensagem, taxista, não vou ligar, às vezes o cara tá trabalhando. Mandei mensagem, falei, cara, você já pensou em comprar um Toyota? E aí ele me mandou mensagem, falou, eu tava pensando há tempos atrás em trocar a SPIN por um Corolla, já tava estudando isso e tal. Falei, passa aqui na concessionária. E aí ele veio com a cabeça de que ele precisava pegar um carro híbrido. Eu quero híbrido, top de linha, tal, ia financiar 100%. Loucura. Deu tudo certo, mas loucura. E aí, cheguei e falei assim, cara, o híbrido é isso, tal, mas me explica uma coisa, como que você roda?
Falou, ainda eu faço atendimento para uma agência que agencia atores da Netflix. Então eu pego de aeroporto, aí às vezes levo para outro aeroporto. Ou pego do aeroporto e vou levar para um set de gravação e tal. Falei, tá, então você roda mais estrada. Então talvez o híbrido não vai te atender porque o híbrido é bom dentro da cidade. E você roda mais estrada, o consumo que você teria de economia você não vai ter. Sim. Você vai pagar mais caro no carro para não ter esse consumo. Então vamos lá, vamos fazer conta. Aí ele falou quanto que gastava, quanto que ele queria pagar de parcela. Então isso é uma certa excepcionalidade. Não é algo que o cliente perguntou. Eu poderia vender o híbrido? Poderia. Já era o que ele estava pesquisando. Ia me dar mais comissão, a verdade é essa. Eu ia ganhar muito mais. Só que eu ganhei um cliente. Os caras, vez ou outra, vêm, a gente sai para almoçar junto, ele vai tirar dúvida sobre o carro dele, já está estudando agora para trocar, para pegar um outro Corolla XEI. Então ele pegou o carro intermediário, não é a versão top de linha, mas esse carro tem um padrão executivo que é o serviço dele. É pegar atores, então é um padrão totalmente executivo, para levar nos locais que é necessário fazer. É até dentro disso, né, da questão da Toyota. A Toyota tem seus grandes diferenciais de marca, né? Fantástico. Sim. Seus grandes diferenciais. E na sua visão, existe algum modelo que é mais fácil de vender? Até onde isso entra? Existem aqueles modelos que são mais fáceis de vender? Hoje, o mais fácil de todos é o Corolla Cross. Mas, assim, se tornou uma certa facilidade. Mas o que é mais fácil mesmo é o Corolla XEI. É o carro que carrega o nome da marca. É o que tem mais saída, no caso. É o que tem mais saída. O carro carrega tanto o nome da Toyota no Brasil que tem cliente que vem procurar o Corolla. Ah, eu vim comprar um Corolla Yaris. Então ele trocou a marca Toyota por Corolla. Sim. Então assim, é um carro que naturalmente tem mais força. Então esse é o carro mais, não que seja mais fácil de vender, mas o que tem mais procura. Só que atualmente o mercado é mercado de SUV. Sim. Não tem para onde a gente fugir em relação a isso. Então o sedã permanece, sedã médio é ainda um mercado estável. Você pegar historicamente, a Toyota vende Corolla sedã a dar com pau, assim. Só que o Corolla Cross, que é da mesma montadora, retirou uma leve fatia da venda de Corolla sedã. Por quê? Por causa da questão SUV. Só que o cara que comprava o Corolla XEI, ele compra o Corolla Cross XRE, que é um paralelo. É basicamente um XEI, só que numa linha SUV. Sim. Então a verdade é que normalmente o carro intermediário da Toyota vende mais, sendo o principal player o Corolla. E a Toyota por si só ela já passa, né, essa confiança, né, da questão da marca em si. Sim. Qualidade e confiança. Isso já... o cliente, ele já chega decidido por causa disso, ou existem aqueles ainda que têm as suas dúvidas ali, e você precisa, ainda tem esse trabalho de convencimento? Até que ponto entra esse trabalho de convencimento, visando já o que a marca já, por si só, ela já fala? Cara, a marca, ela é isso. Porque ela já tem o tal do branding já dela muito bem definido, né? Em faculdade você ouve falar sobre o Kaizen, que é uma linha de tratamento da Toyota que é visando qualidade. Então, buscando qualidade contínua. Então, assim, o cliente Toyota, ele só sai da marca se ele for para a Honda. É a mesma coisa o cliente Honda, só sai da marca se ele for para a Toyota. Então essas são as duas principais. Mas a Toyota tem muita história, né? Tem uma grande bagagem, toda a construção ela veio disso. Quando que entra um possível convencimento? Ou quando um cliente não é da marca, ele tá, sabe, já tá ali trocando charmes com a Toyota, mas é um cliente que era de outra montadora e tá ainda, pô, cara, será que? Mas o meu carro é assim, e esse aqui vai me atender disso? Ah, mas o meu carro é assim. Só que quando esse cliente entra para a marca, ele fala, putz, devia ter comprado antes. Eu ouço isso sempre, principalmente taxista. Fala, putz, perdi dinheiro esse tempo todo, cara, devia ter comprado esse carro aqui, não para fazer manutenção nenhuma. Só que tem também as histórias, né? Que nem recentemente a gente perdeu do mercado o Yaris. Sim. Então, por toda uma questão de política de emissão de CO2, de produção e tal, a Toyota resolveu tirar o Yaris de produção agora em 2025. Então, o cliente do ano passado pegava esse cliente, na verdade, desde 2023, quando surgiu o primeiro rumor de que o Yaris ia sair, o cliente já ficava meio que, mas, pô, será que vai sair? E se sair, eu vou perder
E como que eu vou comprar um carro que vai sair de linha em breve? A grande questão é, cara, todos esses pontos são válidos, mas o que eu falo com o cliente nesse sentido? Não é nem para o convencimento, mas para o cliente tomar a decisão, que assim, ele vai comprar ou não. Ele sair da dúvida, né? Exatamente. Então pega um carro que eu sou apaixonado, que o pastor Edilson tem, a Fielder. Cara, a Toyota demorou anos para trazer a Fielder pro mercado, né? Porque não tinha uma Station Wagon, né? Uma Space Wagon. Tinha a Palio Weekend, você tinha a Paraty, você tinha a Santana Quanto, tinha um monte de carro que já estava ganhando mercado e a Toyota estava demorando. Aí em 2004 ela traz a Fielder e produz o carro durante 4 anos, até 2008. Pergunta pro cliente de Fielder se ele quer vender, que eu tô perguntando pro pastor Edilson se ele quer vender. Tô falando. O pastor Amara começou a dirigir, aí sim que ele não vai vender mais. Aí sim que não vende, sem chance. Mas o cliente de Fielder não vende. Legal. E aí peguei também o histórico do Etios. Falei, o Etios era um carro feio, visualmente. Se a pessoa olhar assim, não vou comprar porque ele é bonito. A pessoa compraria por causa da marca, porque é menor, porque o espaço interno dele é muito bom, mas pela durabilidade. O cliente que tinha Etios também não vendia. E aí o que aconteceu com o Etios em 2020, se eu não me engano, que parou de produzir? 21, um dos dois. O cliente que comprou, esse carro valorizou. Então a FIP do carro está lá, 60 mil. O cliente que tem esse carro, que está com a quilometragem adequada, ele vende a 70 mil se ele quiser. Então assim, são carros que perdem pouco mercado. Então às vezes o cliente vem com esse, sabe, a Ford saiu do Brasil e os carros perderam mercado. Uma outra montadora descontinuou um carro e esse carro perdeu. Só que a Toyota, quando descontinua um carro, ela produz peça normalmente de 8 a 10 anos. Então pensa, a Fielder parou de produzir em 2008, mas tem, na verdade tem do Corolla também, mas você tem peça, tipo, se o cliente for na concessionária hoje procurar, vai ter peça. Então a Toyota tem um cuidado com o cliente, não é a questão de, eu vou parar de produzir o carro hoje e aí amanhã você já não vai encontrar mais peça, seu carro não vai valer mais nada. Pelo contrário. Sim. O cliente comprou o Etios Cross. Cara, esse carro é mais difícil de você comprar porque os caras não vendem de jeito nenhum, velho. Não vende. Pô, bacana. Rapaz, se a gente ficar aqui, vai embora, hein? Tem chão, velho. Isso porque a gente nem falou da Night. Vamos ter que marcar um outro episódio só pra falar da Night. Tem bastante coisa. Que é uma marca que o Wendel tem, que ele empreende nesse ramo de vestuário ali, pode ver que ele tá com a camisa ali da marca, da Ninety, a marca própria dele. Vamos marcar um novo episódio só para falar da Ninety, mas pra gente caminhar pro final aqui, Wendel, se alguém está nos assistindo ou vai nos assistir, nos ouvir, se alguém quer começar na área de vendas automotivas, que é uma área lucrativa, como você mesmo bem disse, uma área que, se você trabalhar certo, ela se torna muito lucrativa. Qual conselho você daria para essa pessoa hoje? Tá, deixa eu pegar aqui você que tá me vendo. Assim, para você que pretende entrar nessa área automotiva, primeiro ponto importante para você saber, não é uma área fácil, tá? Nenhuma área que você vai trabalhar é fácil, que ela vai te exigir dedicação. Qualquer coisa que você for fazer vai exigir dedicação, mas uma concessionária, normalmente ela vai trabalhar de segunda a sábado. Então tem a galera mais nova que tá aí nesse negócio de escala 5x2, 6x1, 3x4. Cara, trabalhe. Você só vai conseguir construir suas coisas trabalhando. Mas para você que pretende, é uma área lucrativa, essa é a verdade. Primeiro, você precisa ver se você vai gostar. Então você vai ter que testar. Para testar, só testar trabalhando. Só que para você entrar no mercado desse, você vai precisar de alguém que te indique. Então assim, normalmente não é a concessionária quem contrata. Tá? Então, para você que está pesquisando, se você for levar seu currículo hoje para uma concessionária, normalmente não é ela quem vai fazer a análise. Vai ter uma empresa, normalmente, que faz essa seleção. Então, no meu caso, eu trabalho na Toyota Interjapa, mas não é a Toyota quem contrata, é a Itavema. Excelente empresa para você que pretende entrar na área, quiser se candidatar, eles abrem vaga regularmente. No site você consegue ver isso. Mas, cara, entender que você vai precisar se dedicar. Entender que o atendimento ao cliente, ele é importantíssimo. Então você vai precisar trabalhar às vezes coisas em você para muitas vezes entender que tem que ter essa dedicação ao cliente, esse tempo com o cliente. E às vezes não é tão leve, às vezes é desgastante. Por quê? Porque é muita informação. E às vezes tem um cliente que vai ter muita dúvida, ele vai gastar ali pelo menos 1 hora, 1 hora e meia com você.
Mas o principal, independente de onde você for trabalhar, concessionária Toyota ou qualquer outra marca, entenda sobre os produtos e como essa montadora ela iniciou a sua história. Isso já vai te facilitar muito na sua entrevista de emprego. Então, eu comecei tudo muito empurrado, né? Como eu falei aqui pro Will, comecei lá na artigos esportivos, porque minha filha já estava na barriga da mãe, precisava comprar as coisas, tinha questões para pagar, eu precisava trabalhar, então cheguei nisso. Só que conforme eu fui trabalhando, conforme eu fui me dedicando, fui galgando aos poucos esse espaço, né? Então, se hoje eu estou na Toyota, se hoje eu tenho esse approach, vamos dizer assim, se hoje eu tenho essa certa influência na montadora e na marca, cara, foi por tudo que eu construí lá em 2006. Sim. Então eu vim de 2006 até aqui e tal. Então entenda, suas histórias, elas vão colaborar para isso. Tá? As suas dificuldades que você teve com família, as suas facilidades, todo o seu estudo, ensino. Cara, se você quiser investir, às vezes na faculdade você vai precisar de dinheiro. E trabalhar para uma empresa que te pague comissão vai te auxiliar. Só que isso também vai tomar um pouco do seu tempo. Então assim, para que você construa, você precisa se dedicar. A verdade é essa. Então, quer entrar na área? Hoje eu vou falar para você. É uma área muito boa, mas que não é uma área para todo mundo, tá? Assim como, cara, talvez eu não conseguiria, sei lá, ser médico, não consigo me dedicar tanto para isso. Mas o tratar com pessoas eu gosto, é uma coisa fácil. Estava estudando psicologia e eu percebi que na psicologia talvez eu não teria tanto espaço, mas talvez se eu for para uma área de ensino, por exemplo, talvez eu tenha mais facilidade. E isso você só vai entender trabalhando. Então às vezes você vai entrar numa concessionária porque você vê lá que o cara tá ganhando 15, 20, 30 mil reais, você fala, pô, bonito pra caramba. Você vai trabalhar com imobiliária, vendi um imóvel, ganhei lá, sei lá, quanto que ganha, 30 mil reais. Pô, bom, mas o que acontece? Você tem que entender a história do cara. Tipo, como que ele chegou até isso. Então, tudo isso vai fazer parte. Se fizer sentido para você, aí você vai construindo sua história dentro disso, tá? Você vai entrar, às vezes você vai trabalhar ali. Outro ponto importante, tá? Para você que vai entrar em qualquer empresa, fique pelo menos 6 meses. Não por questão de seguro, não foca nisso, foca no seu histórico profissional. Entra na empresa, conheça os gestores, trabalhe com a equipe, abra mão às vezes um pouco dos seus ideais solo para ideais de equipe, porque você vai perceber que a sua história ela vai casar com a história de outras pessoas e essas pessoas vão te ajudar. O ser humano não é um ser individual, nós somos seres coletivos, né? Nós somos seres sociais. Tudo que a gente aprende por causa de um social. Então fique 6 meses, porque você vai entender o organograma da empresa, você vai entender que precisa de horário, você vai entender que precisa de tempo, investimento em treino, e aí nesses 6 meses é o tempo suficiente para você entender se é um local que serve para você, ou se é um local, tipo, uma área de atuação que talvez não vai te alavancar tanto. E aí com o tempo você vai crescendo. E sempre faça, aí uma coisa que pra mim me ajudou muito, faça um projeto pessoal. Eu tenho sempre um projeto de 5 anos. Então, quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, pesquisei sobre a empresa, as avaliações de Google, as avaliações da empresa, de funcionários, e o meu projeto é sempre de 5 anos. Então meu projeto agora encerra em 2027, só que agora em 2026, metade do ano, eu já começo a pensar no meu próximo projeto. Então, quando você tem uma estrutura que você planeja, isso fica muito mais fácil. Por quê, Will? Se eu pego hoje, eu tô aqui em 2025, e aí cara, o que eu quero com a Night? Eu quero com a Night XYZ. Quanto tempo que eu vou levar para fazer isso? 5 anos. Então eu sei que no primeiro ano eu preciso fazer tal coisa, no segundo ano. Se eu jogo um prazo muito curto, eu me frustro rápido. Sim. E o problema da geração atual é a frustração. Que qualquer coisa se frustra. Então faça um projeto longo para você, faça um projeto longo. E aí nessa empresa também, eu vou trabalhar para essa empresa, então eu pretendo trabalhar por 5 anos.
Cara, gostei, é uma empresa boa, tem uma boa estrutura, bons funcionários, cara, me atende bem nas minhas necessidades. Então, um ano antes você começa a pensar talvez num outro projeto de 5 anos. É isso aí. Então, assim, pra empresa é bom porque ela sabe que vai poder contar com você. Pra você é bom porque você sabe que tem um projeto. E se no meio do caminho surgir algum imprevisto, cara, aí é a vantagem do brasileiro. A gente sabe lidar com imprevisto. Boa. Senhoras e senhores, o Wendel Cavalcante aqui conosco, é isso aí. Vamos marcar um outro episódio, a gente fala da Night, fala de outros assuntos. Fala de igreja, fala de tudo. Segue lá o Wendel Cavalcante no Instagram lá, tá assim, né? Tá o Wendel Cavalcante, cara. Com o I no final. Com I no final. Tá? Tira lá suas dúvidas, fica à vontade. Se quiser tirar dúvida da Toyota, dos carros, fica à vontade lá, entra lá, segue o Wendel, tá bom? E nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. E não se esqueça, não importa a área que você está, a decisão sempre será sua, porque você, fala com a gente, Wendel. Pode romper. É isso aí, até a próxima, valeu!